Hey my friend, what's up? Everything is good? Antes de tudo, eu quero te desejar um feliz ano novo, um ano repleto de bênçãos e de energia produtiva para você. Depois de uma pausa de fim de ano, que aproveitei para organizar e revisar os conteúdos, estou de volta para dar continuidade à trilogia 10 razões para você começar a aprender inglês anteontem. Nesse vídeo eu venho trazer para você mais 8 razões. Com a do primeiro vídeo, a do vídeo passado, ficam 9 completas. Relembrando rapidamente a primeira razão. Não poderia deixar de ser, que é pelo fato de o inglês ser o idioma mais falado no mundo. E no vídeo passado eu me dediquei a provar isso, usando várias estatísticas de instituições renomadas em pesquisas linguísticas. Enfim, tá tudo lá no primeiro vídeo, que se chama Quer uma razão para aprender inglês? Eu te dou 10. Se você ainda não assistiu, por favor, acesse o card no final desse vídeo se você estiver no YouTube, ou procure na lista se estiver no IGTV. Já vou pedindo de saída para você não esquecer do ritual: curtir, compartilhar e inscrever-se nos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Dito isso, bora pro vídeo. Viagens é a segunda razão do porquê você deveria aprender inglês. Olha só, sobre viagem dá pra gente esticar um pouquinho mais o papo, porque inglês e viagem para o exterior combina tanto quanto, sei lá, navio e mar, nuvem e céu, unha e carne, enfim. Sem contar que aí, meu caro, eu fico muito confortável para falar, porque afinal, aqui tem um turismólogo. A questão é a seguinte: se você gosta de viajar, a palavra para descrever a sensação de estar em qualquer lugar do mundo, eu disse em qualquer lugar do mundo, minimamente visitável, óbvio, é liberdade. Freedom. Já pensou na sensação de segurança para viajar, principalmente se você curte viajar sozinho? Seja negócios ou turismo, fazer mochilão, visitar lugares fora dos itinerários turísticos por conta própria, ou mesmo se você estiver em um grupo, dar aquela fugidinha de algum passeio desinteressante? Pois é, independência. Claro, muitas vezes uma viagem turística pode ser com um grupo e se você não fala inglês, você inevitavelmente vai depender de uma pessoa que fale ou de um intérprete incluso no seu pacote de viagens ou que você mesmo vá ter que contratar. Bem, vamos começar do começo. Qual a primeira coisa que a gente faz ao pensar em uma viagem? O planejamento. Planejamento da viagem. Olha, se você fala inglês de cara, já não vai existir qualquer tipo de limitação na escolha do destino. Na grande maioria deles, você vai se sentir completamente à vontade, pois você sabe que vai poder conversar, interagir com as pessoas sem problema nenhum. Tudo isso sem se preocupar em ficar fazendo mímica e apelando constantemente ao Google Translate. Durante o planejamento da viagem, a segunda coisa que você vai fazer depois de escolher o destino é onde você vai ficar, não é mesmo? Sites e aplicativos como Booking, TripAdvisor, Airbnb, entre outros, contêm muitas vezes informações interessantes em inglês. Sabendo inglês, você pode pesquisar melhor por acomodações alternativas, como aquele apartamento legal no Airbnb, ou aquele albergue super bem localizado,
ou aquele hostel mais econômico, ou, enfim, você pode participar de fóruns e grupos acerca do tema nas redes sociais. E eu garanto para você, infelizmente, há dicas que os não falantes de inglês jamais conhecerão. Muito bem, você já escolheu o destino, já fez as reservas, o dia chegou e você está a caminho. Vamos usar como exemplo aqui uma viagem para os Estados Unidos. Digamos que você tenha ido para lá pela primeira vez. Você desembarcou. Placas, boards, everywhere. Em uma delas você precisa encontrar o guichê ou a sala de imigração. Aí você vê Immigration. Ah. Programação, programmation. Imigração, immigration. Claro. Maravilha, deu sorte, hein? Agora é a hora do que vai ser provavelmente o seu primeiro diálogo inevitável depois de chegar no seu destino de viagem. E será com o fiscal agente da imigração, que vai te fazer algumas perguntas. Good evening, sir. This your passport, please? Please. To scan your passport, take that line. Right there. Is anybody else traveling with you? Or are you traveling alone? What is the purpose of your visit? O terceiro ponto é onde comer. Muitas vezes os lugares sugeridos por atendentes de hotéis, agências de turismo e guias nem sempre são os melhores ou aqueles que mais têm a ver com você ou com o seu estilo ou com a sua curiosidade de repente. Mas é somente conversando com quem mora no local que você vai descobrir aquele restaurante escondido, pouco badalado, mas que serve uma comidinha inesquecível com um preço muito camarada e com pessoas super simpáticas, que você pode até fazer uma amizade. E falando em conversar, você quer conhecer pessoas legais, fazer amigos em uma viagem para o exterior? Você precisa falar a língua delas, ou no mínimo saber um idioma que possa fazer a ponte para o idioma nativo do seu destino. Vamos dizer que você queira aprender algumas frases básicas em japonês, indonésio ou russo. A língua que vai servir de ponte para a comunicação não será a sua, o português, com toda certeza. É claro que vai ser o inglês, em alguns casos o espanhol. Da mesma forma, ficar dependendo de amigos e amigas traduzindo o tempo todo pode ser um tanto chato e constrangedor até para os seus amigos. Por fim, ainda dentro do contexto de viagens, eu volto a destacar uma sensação e também um estado de espírito que só experimenta em uma viagem para o exterior quem fala inglês. É o resumo de todas as situações descritas aqui. Sentir-se livre, liberdade, independência. Viajar em grupos com guia é uma experiência bastante gratificante também e segura para quem não sabe o idioma. O lado ruim é que você vai ficar restrito aos lugares, comidas e experiências que o passeio lhe oferecer. E isso pode dar uma certa sensação de aprisionamento com o passar dos dias. Falar inglês te deixa livre para ir onde der na sua cabeça. Visitar museus diferentes, fazer roteiros fora do convencional, rir de piadas que os companheiros de viagem nem sempre vão entender. Muito bem, essa foi a segunda razão. Você viu que o tema viagem deu o que falar. E não é à toa, né? Vejam só, não há como fugir do fato de que o inglês é a língua universal do mundo das viagens. Tanto que a terceira razão ainda tem relação com viagens. Pode parecer até repetitivo, mas realmente
é um motivo muito relevante, porque ele mexe com o seu bolso. E ali na segunda razão ficou meio subliminar. A terceira razão é a economia em uma viagem. Mas como assim? Se você não fala inglês, você pode gastar mais ou pagar mais caro por alguns serviços. Olha só, como eu sou da área de turismo, conheço casos em que pessoas gastaram mais simplesmente por não saber falar inglês, o básico para viagens que fosse. Sim, porque ao invés de você pegar um ônibus ou um Uber em Londres ou Nova York, vamos dizer, você pega um táxi, que é muito mais caro. Você não sabe ler os mapas, nem as placas turísticas da cidade, então você vai ter que gastar com guias, ou se preferir se virar sozinho, você pode ficar muito ansioso e estressado por não conseguir se comunicar eficazmente. Isso pode acabar com o astral da sua viagem, além de você perder dinheiro. A quarta razão, meus amigos, é a troca de cultura. Além de enriquecer ainda mais a sua experiência de viagem, você pode ter a oportunidade de realizar uma das coisas que particularmente eu considero uma das mais importantes de uma viagem e que já mencionei antes, que é fazer amizade, conversar com pessoas locais, fazer brincadeiras, entender e fazer piadas e principalmente ouvir histórias que você nunca ouviu. Não tenha dúvidas, sua viagem vai ganhar um outro sentido, você vai se sentir muito mais realizado. E olha, você só entende profundamente a cultura de um país, seja ela de língua inglesa ou não, se você entender o mínimo do idioma local. Quando você entende o idioma, você tem acesso à forma que as pessoas que falam aquele idioma enxergam o mundo. Você entende a maneira de pensar daquelas pessoas. E existem coisas de determinadas culturas que não têm uma tradução, porque aquilo só existe naquela cultura. E a quinta razão é: aprender inglês é fácil. Sim, é fácil. É uma língua muito fácil de se aprender, porque é uma língua sintética. Isso quer dizer que ela é econômica, que é mais enxuta. Você diz muita coisa com menos palavras. Mas apesar de ser uma língua fácil, não quer dizer que seja simples. Você tem que estudar, se dedicar e praticar. Precisa de dedicação e esforço? Sim, é óbvio, como tudo. Mas é fácil. A sexta razão é a mais perseguida: oportunidades de trabalho e aquisição de conhecimento. Muita gente pensa: comecei a fazer inglês agora e é só colocar no currículo e amanhã, abracadabra, vou conseguir um trabalho melhor, ou na semana que vem. Só que não é bem assim, meu amigo. Olha só, é comum confundir a expressão "você terá mais oportunidades de trabalho" com "você irá ser contratado automaticamente por estar fazendo inglês". São coisas bem diferentes. Oportunidade significa que você vai estar aberto a um escopo maior de opções. Você terá mais alternativas para adquirir conhecimento. Em resumo, o inglês vai te abrir portas, mas pela capacidade de aquisição de novos conhecimentos que você terá. Que portas vão ser essas? Você pode de repente ser promovido por causa do inglês? Pode. Pode arrumar um trabalho melhor e ser mais bem pago? Claro que pode. Mas no geral, essas portas têm a ver com o conhecimento que você vai ter acesso. Um dado estatístico só para fechar o raciocínio. Saiba que 90% dos conteúdos informativos da internet, de dados para pesquisa científica, artigos, matérias jornalísticas e mesmo entretenimento, vídeos raros, etc., estão tudo em inglês. O inglês atualmente é determinante para a entrada em milhares de postos de trabalho. As melhores vagas do mercado, para quem já tem formação superior, são condicionadas a saber falar inglês. Quem já trabalhou em grandes corporações dos mais diversos setores da economia
sabe que isso é uma realidade. Ainda na seção oportunidades de jobs, empregos, carreira e etc., a 7ª razão para você começar a aprender inglês é concorrer a uma vaga ou seleção de candidatos. Se você fala inglês e está concorrendo a uma vaga de trabalho junto com alguém que não fala, claro, desde que você preencha os outros requisitos dessa vaga, o recrutador vai dar preferência a você. Por quê? Mesmo que você não vá usar o inglês no dia a dia daquela empresa, só pelo fato de você ter estudado inglês, você já estudou, tecnicamente, mais do que uma pessoa que não estudou ou que não fala. Você vai passar a imagem de uma pessoa mais interessada, mais conectada com o mundo e que possui, além de tudo, uma capacidade cognitiva melhor. E esse fato a neurociência confirma e explica, como a gente vai ver no próximo e último vídeo dessa trilogia. Mais dados estatísticos. Segundo uma pesquisa, 5% dos brasileiros sabem apenas conhecimentos gerais de inglês. Sabem o básico. Sabem, sei lá, the book's on the table. Hello, how are you? Nice, and you? Apenas 2,8% são realmente fluentes. 2,8%. Imagine o destaque que você vai ter se você se dedicar um pouco mais. E a 8ª razão é em relação com estudar em universidades no exterior e conseguir intercâmbios e bolsas de estudo para mestrados, MBAs, doutorados, pós-docs e etc. Estudos no exterior. E a 9ª razão está relacionada ao acesso a trilhões de informações que você não terá sabendo apenas a sua língua. Como já mencionado, 90% do conteúdo produzido na internet está em inglês. Apesar de hoje em dia a gente encontrar um volume muito maior de conteúdos traduzidos ou legendados para o português ou o espanhol, ainda assim há trilhões de materiais que você vai encontrar somente em inglês. Se você já fez um mestrado, um doutorado ou um pós-doc, sabe do que estou falando. O próximo vídeo que fecha essa trilogia é um exemplo. A principal pesquisa que eu encontrei nos sites de publicações acadêmicas sobre a relação aprender idiomas e o aumento da capacidade cognitiva estava em inglês. Bom, a verdade é que a principal língua usada como ferramenta para a troca de informações nas pesquisas científicas internacionalmente é o inglês, seja na Índia, na China ou no México. Mais motivos? Incontáveis cursos de inovação tecnológica sobre novas ferramentas digitais, estratégias de business em geral, pós-graduações que não existem aqui no Brasil, aperfeiçoamento pessoal e mesmo no ramo da música, seja music business ou técnicas instrumentais, de canto e etc. Tudo em inglês. É claro, eu não estou dizendo que não existam bons conteúdos na nossa língua, disponíveis na nossa língua aqui no Brasil, mas existe uma série de conteúdos inovadores e que não existem aqui no Brasil, que estão em inglês. Muito bem, my friend, essa foi a 9ª e a última razão para você aprender inglês deste vídeo. Lembra você que a 10ª, que é muito interessante, será postada em um vídeo individual, que é o próximo, então será o último vídeo dessa trilogia. Eu adianto para você que no próximo vídeo, a 10ª razão vai provar que aprender idiomas, no nosso caso o inglês, mexe profundamente com a sua vida. Afinal, modifica até seu cérebro. Então é isso, meu amigo. Me diz o que você achou do vídeo. Se gostou, deixa seu gostei, thumbs up.
que é muito importante para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se não gostou, sugira novos temas e exponha suas dúvidas sobre o aprendizado de inglês, que a gente vai ler e vai te dar um feedback, com toda certeza. Thank you for your audience and see you soon. Bye bye.